Então, pessoal, eu vou fazer um resuminho aqui, uma outra forma de explicar interações intermoleculares para que talvez facilite o entendimento, tá? Interação, na química, quando a gente usa esse termo, interações, significa que a gente está estudando as forças de atração, tá? As forças de repulsão não são muito interessantes na química, então a gente estuda as interações atrativas, ou seja, o que mantém uma coisa unida ou ligada à outra. No caso, interações intermoleculares significa que são forças de atração que a gente estuda entre os compostos moleculares, entre as moléculas, tá? Basicamente, existem três tipos, tá? Vou colocar brevemente aqui apenas os nomes, que são as forças de atração entre dipolos induzidos, entre dipolos permanentes e um outro tipo que é chamado de ligação de hidrogênio, tá? Então você vai estudar esses nomes aqui, etc. Mas o objetivo é você entender melhor o que são essas interações. Existem diversas formas de dois corpos, ou duas partículas, ou duas moléculas, ou dois íons, ou dois planetas, né? Ou um planeta e um satélite. Existem diversas formas de ocorrer atração entre corpos ou entre partículas. Em moléculas, basicamente, o que a gente tem é isso aqui. Ó. Imagina que isso aqui seja uma molécula qualquer, tá? Uma molécula esquisita, e isso aqui é uma outra molécula esquisita qualquer. Tá? Só vai existir força de atração entre elas, então que eu vou representar aqui com esse tracejado aqui, tá? Isso aqui faz de conta que é uma força de atração entre elas. Só vai existir essa atração entre elas se uma delas tiver uma parte positiva e a outra uma parte negativa. Não necessariamente positiva aqui. O que importa é que sejam cargas opostas. A parte positiva de uma vai atrair a parte negativa da outra e vice-versa. Então aqui surge uma força de atração. Tá? Então uma interação intermolecular, não importa qual seja, ocorre por causa disso aqui. Qualquer uma delas. Tá? Se é dipolo induzido, permanente ou ligação de hidrogênio, não interessa. Qualquer interação intermolecular ocorre porque a parte positiva de uma atrai a parte negativa da outra e vice-versa. Acontece que, para que uma molécula tenha uma parte positiva, significa que essa parte aqui dela, tá, que eu vou pintar aqui de rosa, ó, significa que essa parte aqui da molécula, que está positiva, tem deficiência, tem falta de elétrons. Tá? Isso acontece, dependendo dos átomos que ela possui, por causa de um deslocamento, né, da nuvem eletrônica, que ocorre devido à diferença de eletronegatividade, fazendo com que os elétrons migrem para uma região da molécula. Então, ó, se uma molécula tem um polo positivo, obrigatoriamente ela tem o polo negativo. Por quê? O que é o polo positivo? O polo positivo é a deficiência de elétrons. Isso quer dizer que a densidade eletrônica, ou o número de elétrons, vou simplificar o jeito de falar aqui, que a quantidade de elétrons aqui nessa região é menor. Mas se aqui é menor, é porque eles foram para algum lugar. Né? Então, como desenha a molécula desse jeito, se aqui falta elétrons, do lado de cá passa, tem excesso de elétrons. E na região que tem excesso de elétrons, surge esse polo negativo. Então, uma molécula, toda vez que ela apresenta um polo, automaticamente ela apresenta o outro, tá? Não existe molécula monopolar, ou seja, molécula que tem apenas um polo. Toda molécula que apresenta polo, automaticamente é dipolar. Toda molécula que apresenta polo, apresenta dois. Toda molécula que apresenta polo, apresenta um dipolo. Isso aqui é um dipolo. O que é dipolo? Di, dois, polo,
dois polos, duas regiões com excesso de carga. De um lado, excesso negativo, do outro lado, excesso positivo. Na verdade, o que acontece é mobilidade de elétrons. Então, o que a gente costuma dizer é que de um lado tem excesso de elétrons, fica negativo. Tá? Então, aqui está cheio de elétrons. E desse lado tem falta de elétrons, aí fica positivo. Certo? Então, resumindo, toda molécula que apresenta polo, obrigatoriamente apresenta dois. Então, toda molécula polar é dipolar. Positivo e negativo, tem os dois polos. Tá? Como eu tinha desenhado a mesma molécula, essa aqui então, né, a parte negativa dela está aqui, ó. O que significa essa parte negativa mesmo? Que é uma região da molécula que tem excesso de elétrons. Se aqui está com excesso de elétrons, do lado oposto a esse deve estar com falta de elétrons. Ou seja, essa molécula aqui que eu desenhei embaixo, né, que eu representei embaixo, que é igual a de cima, essa molécula também é um dipolo, concorda? Dois polos. Se essa molécula aqui de baixo, se ela também é um dipolo, como é que eu vou chamar essa interação aqui? Essa interação aqui, essa força de atração, ocorreu entre uma molécula que é dipolo e outra que é dipolo. Então a gente pode chamar essa interação de interação entre dipolos. Ou às vezes o pessoal dá o nome de interação do tipo dipolo-dipolo. Tá? Nesse exemplo que eu dei, esses dipolos são permanentes das moléculas e ocorrem em moléculas que são polares. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, HCl, tá? Uma molécula bem simples. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então o cloro atrai a densidade eletrônica. Quer dizer que os elétrons dessa ligação ficam mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Se os elétrons ficam mais próximos do cloro, se eles se deslocam para cá, vou desenhar assim, que essa região fica cheia de elétrons. Que essa região aqui vai passar a apresentar a carga negativa. E essa região aqui do hidrogênio vai ter falta de elétrons, porque os elétrons foram lá para o lado do cloro. Então essa região fica positiva. Quer dizer que a molécula de HCl, ela é um dipolo. Sozinha, ela já é um dipolo. Então a gente fala que ela é um dipolo permanente. É um dipolo que não depende de outras coisas externas a ela. Tá? Tem o polo positivo e negativo, por isso que é dipolo. Tem dois polos. E permanente porque ela já é polar, ela tem essa diferença de eletronegatividade. Né? Você já deve ter estudado eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo, desloca os elétrons. Certo? É um exemplo bem parecido, né? Negativo e positivo, negativo e positivo, negativo e positivo. Ok? Bom, os outros tipos de interação entre dipolos induzidos e ligações de hidrogênio também são interações entre dipolos. Agora eu vou usar uma analogia apenas para explicar para vocês. Eu tenho aqui dois pedaços de ímã. Tá? Ímã é um material que atrai outros materiais ferromagnéticos. Certo? Então, dois pedaços de ímã, se eu aproximar um pedaço do outro, eles se atraem. Tá? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma ilustração aqui. Eu vou colocar aqui um risquinho, vou chamar esse aqui de 0, tá? E aqui vai ficar, eu vou segurar esse ímã nessa posição aqui, tá? Essa posição aqui em cima do 0. Vou pegar esse outro ímã e vou aproximar ali até eu ver onde ocorre a atração. Aqui está do lado oposto, estou dando repulsão. É só chegar aqui, ó. Ó, mais ou menos, quer ver se eu colocar aqui. Ó, aqui já não dá, aqui não dá, aqui não deu, aqui. Então, ó, mais ou menos aqui, né? Isso. Então, vou marcar esse pontinho aqui. Aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ponto 1. Quer dizer que se eu colocar esse ímã aqui, esse aqui, vamos chamar esse aqui de 0, né, que está na posição 0, esse aqui de 1. Esse outro aqui, eu vou escrever aqui nele que ele é posição 1. Ó. Se esse ímã, né, tem uma força de atração entre eles, mas se ele estiver muito distante, não consegue atrair. Se eu colocar ele aqui na posição 1, atrai. Tá? Ó,
força de atração entre eles é suficiente para fazer isso, certo? Beleza, então faz de conta que isso aqui é uma interação entre dipolos permanentes. Né? Um ímã atrai o outro sem que eu faça nada com ele. Então isso aqui é um dipolo permanente. Eles já apresentam essa polarização. Não é a mesma coisa, mas é só para ilustrar. Quer dizer, eles já apresentam essa carga, os dois têm essa carga, no caso aqui a carga é eletromagnética, né? A força de atração é eletromagnética, é diferente daquela ali, mas tá aí, ó, a uma determinada distância a força de atração é suficiente para atraí-los. Se eu afastar demais, né, a força é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força de atração. À medida que eu vou aproximando aqui, aproximando, chegou na posição de atração que eu tinha marcado antes, beleza? Então suponha que isso aqui é uma força de atração entre dipolos permanentes. Agora eu vou pegar os pedacinhos de papel, vou colocar aqui um pedacinho de papel, outro pedacinho de papel, mais um pedacinho de papel aqui, só para ilustrar. Aqui uns pedacinhos de papel, tá? E vou pegar uma canetinha comum. Uma canetinha Bic aqui, tem aqui, ó. A canetinha Bic comum, certo? Existe alguma força de atração entre a tampa da caneta e os pedacinhos de papel aqui? Dá para ver aí? Se tem alguma força de atração? A tampa puxa o papel? Não. Então, isso estaria simbolizando para a gente duas moléculas apolares. A tampa da caneta é uma molécula apolar e esse pedacinho de papel é uma outra molécula apolar. Se elas são apolares, elas não têm carga, como o exemplo que eu mostrei antes. Se elas não têm carga, né, ou seja, se aqui não tem, por exemplo, uma parte positiva e uma parte negativa, não tem atração entre elas. Se aqui não tem uma parte negativa e aqui uma parte positiva, não tem atração entre elas. Porém, eu posso provocar a formação de polos aqui. Como que eu provoco? Você já deve ter feito isso nas aulas de ciência, lá na 8ª série, 7ª série, lá para trás. Pega a caneta, esfrega ela no cabelo, igual eu estou fazendo agora, ou esfrega ela num pedaço de seda. Quando eu esfrego a caneta no cabelo ou num pedaço de seda, ela fica eletrizada. Em outras palavras, ela fica carregada. Em outras palavras, se ela está carregada, significa que ela tem carga, né? Um caminhão carregado está cheio de carga. Uma molécula carregada está cheia de carga. Uma caneta carregada possui carga. Que carga? No caso aqui é carga elétrica, positiva e negativa. Tá? Quando a gente esfrega a caneta, ela fica com... a gente desloca os elétrons dela para a extremidade. E aí, ó, ela atrai o papel. Consegue ver? Aí, ó, atraindo o papel. Agora, compara essa força, né, que não é natural da caneta. Quando eu fiz isso a primeira vez, ela não estava atraindo o papel. Eu posso descarregar a caneta encostando ela num pedaço de metal, que ela descarrega, ou seja, ela perde a carga dela. Quando ela está sem carga, ó, ela não atrai o papel. Se eu provocar a carga nela, ela atrai o papel. Só que é uma atração fraca. Compara essa força de atração papel-caneta, ó, tá aqui, caiu, com a força de atração entre os dois ímãs. O ímã não solta um do outro, não, tem que puxar aqui, ó, puxar forte, tá? Então, é como se esses dois ímãs estivessem representando a ligação dipolo-dipolo, que é também chamado de dipolo permanente, ou seja, a carga positiva e negativa já existe aqui nessas moléculas, nesse exemplo que eu dei, tá? Ela não perde essa carga e nem precisa eu fazer nada para ela ganhar essa carga. Agora, a caneta não tem carga, tá? Ela não atrai o papel. Porém, eu posso induzir. O que é induzir? O que é indução? Eu posso induzir a carga. Eu posso provocar a formação de polos. Por isso que se chama dipolo induzido. A caneta não tem carga, ela não tem dipolos, mas quando eu faço o atrito dela, eu desloco os elétrons para a extremidade, esses elétrons atraem o papel, por quê? Porque vai deslocar os elétrons do papel também. Então, quando uma coisa não tem carga, mas você provoca a formação de cargas, você está induzindo a formação de dipolos. Tá? Então, isso aqui, essa interação da caneta com o papel, é uma interação entre dipolos induzidos. Qual que é a diferença entre dipolo induzido e dipolo permanente?
dipolo impermanente, como os ímãs aqui, a carga é constante nessas moléculas, entre aspas. Aqui a carga não é constante, ó. Daqui a pouquinho, se eu fizer, olha lá, caiu o papel. Tá? Consegue até atrair, mas não tem muita força para segurar o papel. Ou seja, o dipolo induzido, por ser uma força provocada por algo externo, é fraca. A dipolo permanente é forte. E qual que é a diferença entre dipolo permanente e ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio é a mesma coisa que um dipolo permanente, só que é mais forte um pouco. Por que é mais forte um pouco? Lembra do exemplo do dipolo permanente? Eu usei HCl. Se eu tivesse usado aqui HF como exemplo, aconteceria algo muito parecido com isso. Ó. O flúor é mais eletronegativo, ele desloca a densidade eletrônica. Então aqui sobre o flúor vai ter mais elétrons, porque os elétrons dessa ligação se deslocam para próximo do flúor. Então aqui fica com carga negativa, porque ele é mais eletronegativo, quer dizer, ele tem mais força para atrair os elétrons para cá. E aqui fica com falta de elétrons, aqui fica positivo. Isso aqui não é um dipolo, positivo e negativo? Eu precisei esfregar uma caneta, precisei passar alguma outra molécula aqui perto para acontecer isso? Não. Então isso aqui, ó, esse aqui escrito aqui é da outra explicação, tá? Então isso aqui é um dipolo, e é um dipolo que não depende de mais nada externo. Então isso também é um dipolo permanente. Como esse aqui de cima que eu tinha mostrado do HCl. Tá? Os dois são dois dipolos permanentes. Mas por que as interações do HF não são chamadas também de dipolo permanente? Porque como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os três mais eletronegativos, significa que eles são os três que têm mais força para deslocar elétrons. Eles deslocam tão bem os elétrons que as cargas positiva e negativa, nesses casos, quando o hidrogênio está ligado a algum desses três, essas cargas positivas e negativas são muito mais intensas do que lá no HCl e muito mais intensas ainda do que no dipolo induzido, tá? Por causa da diferença de eletronegatividade. Consequência de ter carga mais acentuada, a força de atração, que eu tinha explicado aqui, né, entre positivo e negativo, vai ser mais forte, tá? Lembrando do exemplo que eu tinha falado, ó, eu peguei um ímã aqui, que eu chamei de 0, coloquei aqui na posição 0, o outro aqui na posição afastado do 1 não atrai, a força de atração não é suficiente. Se eu colocar ele aqui na posição 1, ó, já vai ter força de atração suficiente para, vou soltar o ímã da direita, que é o número 1, atrair, certo? Agora é o seguinte, deixa esse ímã aqui na posição aqui atrás, ó, eu vou trocar esse ímã aqui, eu vou usar um outro ímã que eu tenho, que é mais forte. Tá? Esse ímã ele tem uma carga maior do que esse aqui. É como se esse ímã tivesse hidrogênio ligado a flúor, ou seja, ele está mais polarizado, né, eletromagneticamente mais polarizado do que esse aqui. Então olha o que acontece, ó, esse ímã. Se eu colocar o outro aqui na posição 1, atrai. Não sei se você percebeu a velocidade de atração. Agora eu vou colocar atrás da posição 1, ó. Viu? Se eu colocar aqui na posição 2, posição 2 aqui, ó, observa, ó, esse ímã agora na posição 2, atraiu, certo? Com o primeiro ímã, aqui, ó, na posição 2, esse na posição 2 não atrai. Por quê? Porque essa força de atração, ela é permanente, ela existe, mas ela não é tão forte quanto essa aqui. Tá? Ó, se eu colocar na posição 1, tá? É porque eu coloquei invertido aqui, né? Tem que colocar assim. Se eu colocar na posição 1, atrai. Posição 2, não atrai. Agora eu vou trocar esse ímã por um outro que é mais forte. Até deu repulsão, né? Porque eles estavam norte com norte aqui. Ó. Entenderam? Não interessa qual é o tipo de molécula. Todas as forças de atração, resumindo, vão ocorrer entre a parte positiva de uma e a parte negativa da outra. Tá? Sempre. Se a molécula não tem carga, ou seja, se a molécula é apolar, se ela não tem polos, e você precisa provocar os polos, como exemplo eu falei da caneta, que, né, que não tem carga, cadê o papelzinho? Ó,
aqui, papelzinho. Vou colocar o papelzinho em cima do ímã aqui, fica mais fácil de ver. A caneta não faz nada com o ímã, ou melhor, com o papel. Se eu esfregar a caneta, ela atrai o papel, certo? Ou seja, ela não tem carga, então a princípio a caneta é apolar. Quando eu esfrego ela, eu eletrizo ela, eu carrego ela e ela passa a ter polos, só que são polos induzidos pela fricção no cabelo. Então são polos fracos e conseguem atrair o papel, mas é uma força de atração fraca. Por isso que moléculas apolares fazem isso que a gente chama de interação do tipo de polo induzido, né? Que tem outros nomes, forças de London, forças de Van der Waals, né? Vocês procurem os livros, os apostilas, vocês vão ver. Agora, as moléculas podem ser polares, né? Ou seja, como exemplo eu falei do ímã, né? O ímã já tem polo aqui, ó. Um ímã atrai o outro e não solta. Ele já é polar, não precisa esfregar em lugar nenhum, tá? E o ímã pode ter uma determinada força, o suficiente para atrair aqui dessa distância, ou ele pode ser um pouco mais forte, ou seja, ele pode ter cargas mais acentuadas para atrair de uma outra distância maior, tá? Então, o que vai mudar entre as interações de polos permanentes e ligação de hidrogênio, a diferença entre elas está na força. Ou seja, a ligação de hidrogênio é mais forte do que a de polo permanente. Em termos de força pontual dessas interações, as de polo induzido é a caneta puxando o papel, é fraquinha. A de polo permanente são os dois ímãs, é forte. E a ligação de hidrogênio é muito forte, tá? Comparando essas três. Nenhuma dessas chega nem próximo de ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica, tá? As ligações entre átomos, covalente e iônica, entre átomos, entre íons, entre metais, né, são muito mais fortes do que qualquer uma dessas três aqui, beleza? Persistindo as dúvidas, pesquisem um pouquinho mais, se não conseguirem entender, entrem em contato e perguntem. Bons estudos e até a próxima!